João 11, versículos 8, 9 e 10. A Bíblia diz assim: disseram-lhe os seus discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Amém? Esse capítulo 11 do Evangelho de João é muito falado, e aqui há muitas coisas que podem ser consideradas, muitas coisas sobre as quais nós poderíamos falar, mas eu quero focar em 4 considerações sobre o capítulo 11 do Evangelho de João e tentar caminhar por essas considerações, elucidando talvez algumas questões que podem ser dúvidas para alguns irmãos. Nós sabemos que aqui o texto fala sobre a questão da morte e da ressurreição de Lázaro, mas a despeito disso há outras questões que podem ser também observadas. A primeira consideração que eu quero analisar aqui nesse texto está no capítulo 11, no versículo de número 16. É a disposição de Tomé para morrer junto com Cristo. A segunda consideração que eu quero observar junto com os irmãos é a grande fé que nós encontramos em uma das irmãs de Lázaro, no caso específico, Marta. A terceira consideração sobre a qual eu quero falar é o motivo do choro de Jesus. E a quarta consideração é o maior milagre que foi realizado aqui e que está registrado neste capítulo de número 11. Então, sobre essas 4 considerações dentro do tempo que eu tenho, eu quero conversar com vocês. A primeira consideração é sobre a disposição de um dos discípulos de Jesus, Tomé, que teve para ir até Betânia a fim de correr um grande risco de vida, e estava ele disposto a correr esse perigo, e disse assim, João no capítulo 11, versículo 16: disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Jesus havia estado em Jerusalém há alguns dias, e naquela ocasião ele obviamente pregava sobre o reino de Deus, e os judeus tinham a intenção de matar a Jesus, e tentavam fazê-lo declarar-se Deus, e assim ele fazia. Ele se dizia de fato o Filho de Deus, se declarava Deus, e aquilo injuriava os judeus, de maneira que eles pegaram em pedras para apedrejarem a Jesus. Isso está no capítulo de número 10. Pegaram nas pedras para apedrejar a Jesus e estavam furiosos contra ele. Naquela ocasião, Jesus precisou ir se ocultando no meio das pessoas e fugiu para um lugar deserto, lá nas margens do Rio Jordão, a fim de estar escondido e não ser assassinado pelos judeus. E aí Jesus chega para os seus discípulos, depois de receber a mensagem de que Lázaro estava doente. Demora-se ainda 2 dias para atender o pedido das irmãs de Lázaro, e quando ele decide finalmente ir a Betânia, que ficava bem próximo de Jerusalém, os discípulos dizem essas palavras que estão aqui no versículo de número 8, da leitura que fiz. Os discípulos disseram: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e o Senhor está retornando para lá. Isso não faz sentido. Nós acabamos de fugir de Jerusalém, nós acabamos de fugir daquele lugar porque as pessoas estavam querendo te matar, e agora a gente vai voltar para Jerusalém. Na verdade não fora Jerusalém, mas vamos voltar para um lugar muito próximo de Jerusalém, para Betânia, e certamente lá vários judeus estarão presentes, dentre aqueles que
desejaram matar-te. Jesus disse: nós iremos, porque Lázaro está dormindo. Depois ele afirmou sobre a morte de Lázaro de maneira muito clara. E os discípulos, obviamente, estavam constrangidos e inquietados com essa afirmação de Jesus de voltar a Jerusalém. Para os irmãos terem uma ideia, a distância de Jerusalém para Betânia era praticamente ou basicamente a distância como daqui na passarela ali na BR. Então era um lugar muito próximo de Jerusalém. E como Lázaro e a família de Lázaro era uma família muito influente, certamente se sabia que haveria ali muitos judeus também influentes por ocasião da morte de Lázaro. E Jesus sabia disso. Na verdade, Jesus estava ciente de todos os perigos que ele estava a correr. E os discípulos também sabiam disso. Estavam receosos a voltar a Jerusalém. Mas Tomé, no capítulo 16, o chamado Dídimo, aquele que nós conhecemos como sendo um homem de pouca fé, olhou para os discípulos e disse assim: nós também vamos voltar para morrer com ele. Tomé. Algumas pessoas interpretam esse versículo aqui, a afirmação do Tomé, como se ele estivesse ironizando a intenção de Jesus de ir até Betânia. Mas quando a gente observa direitinho o contexto, não se trata de uma ironia. E a maior prova disso é que Tomé voltou para Betânia junto com Jesus para morrer. É a primeira pessoa que a gente vê declarando a disposição de morrer com Cristo. O Pedro declarou que morreria por Cristo. Tomé está dizendo assim: a gente vai morrer com ele. E tem mais. Ele não apenas se dispôs a morrer com Cristo voltando para Jerusalém, ele influenciou os outros discípulos também, para que não tivessem a sua vida por preciosa, mas que estivessem perto de Cristo como discípulos que amavam o seu mestre. Essa disposição de Tomé, e hoje é um culto de missões, deve ser também a nossa disposição. A disposição para que, se for preciso, nós morrermos por amor a Cristo. O sentimento que estava em Tomé deve ser o sentimento que está em nós também, para que de fato, quando for preciso e se for preciso entregar a nossa vida por amor a Cristo, que assim seja feito. O apóstolo Paulo escreveu em Filipenses, no capítulo 1, e o versículo de número 21, que o viver para ele era Cristo, e se fosse preciso morrer, o morrer seria ganho. Por quê? Porque ele sabia que ele estava em Cristo, que a luta que ele estava a lutar, que as pelejas que ele estava a pelejar, não eram pelejas dele mesmo, mas eram pela causa do Evangelho, e que se ele morresse, ele estaria em lucro. O mesmo apóstolo Paulo afirmou em Atos capítulo 20, versículo 24, que em nada tinha a vida dele por preciosa, mas que a intenção dele, o propósito dele, era cumprir a missão que estava sobre ele, de pregar o Evangelho, de representar Cristo aqui na terra. Em Mateus no capítulo 16, versículo 25, o próprio Jesus disse: aquele que quiser preservar a sua vida, vai perder. Mas aquele que estiver disposto a perder a sua vida, a morrer por mim, pela causa do Evangelho, viverá. Esse de fato encontrou a vida, esse entende qual é realmente o sentido da vida, esse morrendo achará a vida. Foi o que Jesus falou. Tomé estava disposto a morrer por Jesus. A segunda consideração é a grande fé de Marta. Marta era uma mulher de muita fé. E há muitas coisas aqui que nós podemos considerar e mostrar a grande fé que Marta tinha em Jesus. A primeira demonstração de fé é que ela, junto com a sua irmã, mandaram chamar Jesus. Jesus não estava em Betânia, estava, digamos assim, fugido, não é? Tinha corrido de Jerusalém, daquelas cercanias, estava longe. E elas, vendo
a situação caótica que Lázaro estava a viver, ou seja, ele estava na sobrevida, moribundo, estava à beira da morte, a solução imediata que elas encontraram foi chamar a Jesus. Por que mandaram chamar a Jesus? Será que era porque elas entendiam, e será que Marta entendia que Jesus poderia aplicar um certo medicamento em Lázaro e Lázaro seria curado? É claro que não. A Marta, junto com a sua irmã Maria, acreditavam em Jesus, tinham fé em Jesus, e por isso mandaram chamar Jesus, pediram para avisar a Jesus que Lázaro estava doente. É claro que a intenção delas era que Jesus viesse até Betânia e que falasse alguma coisa, ou estendesse as mãos, ou não sei, alguma coisa, a fim de curar aquele homem a quem Jesus amava, o seu irmão Lázaro. Então essa é a primeira demonstração da fé que Marta tinha em Jesus, o fato de ter chamado para ir até a sua casa quando seu irmão estava doente. O interessante é que Jesus se demora, Lázaro morre, e depois da morte de Lázaro é que Jesus diz assim: eu vou lá, e Jesus começa a vir. A Bíblia diz no versículo de número 20, que Jesus ainda não estava em Betânia, Jesus estava numa aldeia vizinha, e quando Marta descobriu que Jesus estava nessa aldeia vizinha, ela deixa os seus afazeres e corre até essa aldeia vizinha, a fim de encontrar-se com Jesus. Olha aí o versículo 20, ouvindo pois Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro, Maria porém ficou em casa sentada. Marta foi ao encontro de Jesus, a fim de vê-lo, obviamente porque ela precisava conversar com Jesus, e de alguma maneira a gente entende que ela abandonou o seu luto, está chorando dentro de casa, ou quem sabe perto do túmulo do seu irmão, para ir à aldeia vizinha encontrar-se com Jesus. Marta reconhecia o poder que Jesus tinha. No versículo 21 ela disse assim: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela sabia que Jesus era a cura, e que se ele estivesse lá, quando Lázaro ainda estava enfermo, certamente Lázaro teria sido curado por Jesus. Ela acreditava, ela tinha fé no poder de cura que estava em Jesus. Marta era uma mulher de grande fé. Mas a despeito dessas manifestações, Marta também reconhecia a grande intimidade que Jesus tinha com o Pai. No versículo de número 22, Marta diz assim: eu sei que tudo o que tu pedires a Deus, Deus tu concederá. Marta falando com Jesus: Jesus, eu sei que qualquer coisa que tu pedires a Deus, Deus vai fazer, Deus vai conceder. Ou seja, ela sabia da intimidade que Jesus tinha com o Pai, da intimidade que Jesus tinha com Deus, de maneira que qualquer coisa, ela não disse algumas, ela disse qualquer coisa que tu pedires, Ele fará. Além dessas manifestações de fé de Marta em Jesus, a gente vê uma coisa aqui no versículo 27 que de alguma maneira choca. É uma fé tão incrível que a lucidez demonstrada aqui no versículo 27, nós não encontramos em muitos dos discípulos de Jesus que estavam quase que sempre com ele. No versículo 27, Marta diz assim: Senhor, creio que tu és o Cristo. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Olha o grau de compreensão que Marta tinha de Jesus. Ela não olhava Jesus como mais um dos mestres que haviam surgido naquela época. Ela olhava Jesus como de fato ele era, sendo ele quem era de verdade, o Filho de Deus. O que Marta estava dizendo com essa afirmação do versículo 27, e a gente olha para isso aqui, olha para o Antigo Testamento,
todas as promessas feitas desde o livro do Gênesis, a respeito da vinda daquele que seria a salvação para o povo de Deus. Marta está dizendo: eu creio que lá no Gênesis fala sobre o Senhor, eu creio que Moisés escreveu sobre ti, eu creio que os profetas profetizaram ao teu respeito, era sobre ti que os profetas estavam falando. Eu creio nisso, eu creio que tu és o Cristo, tu és o ungido, tu és o enviado de Deus para nós, tu és o Filho de Deus e mesmo assim estás entre nós, vieste ao mundo, tu és de fato o Filho de Deus. Que compreensão Marta tinha de Jesus, era uma coisa maravilhosa, meus irmãos, para que Pedro afirmasse isso lá no capítulo 8 de Marcos. Precisou de uma revelação direta da parte de Deus. Quando Jesus chegou para os seus discípulos e disse assim: olha, os homens estão dizendo que eu sou quem? Aí começaram a dizer aos discípulos: é um profeta, que tu és um, enfim. E aí Pedro disse assim, e Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro afirmou: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus disse: quem te revelou não foi carne nem sangue, mas foi o meu Pai que te revelou isso, Pedro. Essa compreensão de que ele era o Cristo, era o Filho de Deus, Marta tinha. De que Jesus era de fato poderoso, essa compreensão Marta tinha. Marta era uma mulher de grande fé. A convicção básica para a salvação, nós sabemos que é a fé que precisamos ter em Jesus. É por causa da fé, ou por meio da fé, que nós nos conectamos com Cristo. A Bíblia diz que os judeus não manifestaram essa fé. Abra sua Bíblia aí, volte uma página para o capítulo 10. Veja que no capítulo 10 está escrito o seguinte, no versículo 24. Jesus estava conversando com os judeus e os judeus disseram assim para ele, versículo 24 do capítulo 10. Até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Aí Jesus respondeu no versículo 25. Eu já tenho dito isso a vocês e vocês não creram. As obras que eu faço em nome do meu Pai, essas obras testificam de mim. Versículo 37. Se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis. Ou seja, se eu não faço as obras de Deus, vocês não acreditariam em mim. Versículo 38, mas se as faço, crede em mim, crede nas obras, não crede em mim, mas crede nas obras, para que o Pai seja de fato visto em mim, porque Ele está em mim e eu estou nele. Então, se vocês não acreditam em mim, acreditem minimamente, ou pelo menos nas obras que eu faço, mas nem essa crença nas obras, os judeus tinham em Jesus. E muito menos os judeus estavam dispostos a acreditarem que ele era o Filho de Deus. Mas Marta acreditava que de fato Jesus era o Filho de Deus. Em João no capítulo 3, versículo 18, diz assim: quem crê nele, em Jesus, não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, a causa para a salvação é a crença em Jesus, é a fé em Jesus, é a convicção básica para sermos salvos, é a fé que precisamos ter, a fé que Marta nos ensina a ter em Jesus. O carcereiro lá em Atos 16 diz assim: o que é que eu faço para ser salvo? A resposta foi simples: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Então é preciso ter fé que Marta tinha, a fé que Maria tinha, a fé que Lázaro tinha, para sermos salvos em Cristo.
A terceira consideração é talvez uma consideração um pouco mais complexa para expor a vocês nessa manhã. O motivo do choro de Jesus. Muitas pessoas dizem muitas coisas a respeito do porquê Jesus do porquê Jesus chorou. Algumas consideram que Jesus chorou porque ele era obviamente amigo de Lázaro, era amigo de Marta, amigo de Maria, e por ter visto suas amigas chorando e diante da morte de Lázaro ele chorou também. Esse motivo para justificar o choro de Jesus, não desconsiderando obviamente a sua humanidade, me parece uma convicção um pouco difícil de acreditar quando nós confrontamos o que acontece aqui no capítulo 11 com aquilo que acontece no capítulo 7 do Evangelho de Lucas. Jesus, lá no capítulo 7, também estava diante da morte, e as pessoas estavam chorando. A mãe do menino que estava morto lá, estava chorando, lamentando, obviamente, a perda do seu filho. E aí Jesus chega perto dessa mulher e ele não chora junto com ela. E não é porque ele não está compadecido da dor daquela mulher, ele não chora junto com as outras pessoas, não é porque ele não esteja sensibilizado com o luto delas, não, muito pelo contrário. Jesus estava altamente sensibilizado com toda aquela situação, e a prova disso é que ele chegou para junto daquele velório, daquela caminhada, exatamente para trazer a solução para o problema, que era a ressurreição do garoto. Havia em Jesus a mesma certeza daquele momento, lá com aquele menino que foi ressuscitado, aqui também. E eu diria que aqui estava muito mais claro, porque Jesus disse assim: olha, aos seus discípulos, vamos até Betânia. E os discípulos disseram: Senhor, está difícil lá a situação. Ele disse: não, nós vamos porque Lázaro dorme. Aí os discípulos disseram: se ele está dormindo, está tudo tranquilo, não é? Está descansando. Ele disse: não, vocês não entenderam, Lázaro está morto, mas eu vou despertá-lo do sono. Então, imagina, Jesus sai de onde estava, vem para Betânia, com o propósito firme, inalterado, inalterável, de ressuscitar Lázaro. Ele chega lá, as pessoas estão chorando, obviamente porque Lázaro morreu, e ele está lá para ressuscitá-lo. Se fosse Emerson, né? Se fosse eu, saindo de um lugar e chegando no outro, quando eu chegasse lá, que tivesse todo mundo chorando, eu diria assim: calma, gente, fiquem tranquilos, está morto, mas vai ressuscitar. A minha atitude seria igual à atitude de Jesus diante da mulher que havia perdido seu filho. Aquela viúva lá em Naim estava chorando o seu luto, estava chorando pelo seu filho. Nada mais justo do que chorar por alguém que morreu, um ente querido. Hoje eu recebi a mensagem de que o pastor José, pastor Odalino, presidente das Assembleias de Deus do Ministério de Guará, faleceu. É uma coisa que nos entristece, que nos faz chorar. Então, diante do luto, e sobretudo para aqueles que são mais próximos, os filhos, os pais, né? esposa, enfim, deve ser dado o total direito de que a pessoa chore pela perda do seu ente querido. Mas Jesus, com uma aparente insensibilidade, chega para a mulher, a viúva de Naim, e diz assim: olha, não chores. Vê que coisa, já imaginou? Você tem uma vizinha que o filho dela morreu e ela está chorando, e você chegar para ela nesse momento e dizer assim: olha, não chora não, como se ela não tivesse motivo para chorar. É uma aparente insensibilidade muito grande. Foi isso que Jesus fez lá no capítulo 7 de Lucas. Mas aqui ele chora. Será que ele está chorando simplesmente porque Lázaro estava morto? Me parece que não. Me parece que há outro motivo aqui que a gente precisa entender. Quando a gente olha o contexto do choro de Jesus, há uma coisa que destoa daqueles que choram naturalmente. No versículo de número
No versículo de número 33, está escrito assim: pois Jesus, quando a viu chorar, e chorando também os judeus que com ele vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Olha, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. No original significa aqui que Jesus se irou. Ira. Parece não fazer sentido, né? O que poderia ter causado ira em Cristo dentro desse contexto? Talvez a sensibilidade humana fosse justificável, o choro, né? Era amigo, e assim os próprios judeus entenderam, ele chorou porque ele amava Lázaro. Jesus estava irado. Com o quê? Com o que ele estava irado? Com o que ele estava perturbado, indignado, é essa expressão. O que era que causava indignação, ira no Senhor Jesus? Qual a única coisa que poderia causar ira em Jesus? Pecado. O pecado e as consequências deste pecado. Parece que no versículo 35, quando diz que Jesus chorou, parece que aqui está um misto da ira de Jesus contra o pecado e a consequência dele, com talvez o amor que ele sentia não necessariamente por Lázaro, mas por toda a humanidade. Sabe por quê? A gente vai lá para o livro do Gênesis. Gênesis no capítulo 2 diz que o Senhor Jesus formou o homem do pó da terra e com muito carinho soprou nas narinas do homem o fôlego. E a Bíblia diz em Gênesis 2:7 que o homem foi feito, aquele objeto que estava no chão, foi feito alma vivente. Era a coroa da criação que estava ali. Deus soprou o fôlego de vida nas narinas do homem, para que esse fôlego nunca mais saísse. Deus não fez o homem para que ele morresse, pelo contrário, fez para que ele vivesse. Era tão especial isso, que ele não simplesmente falou, ele soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. Mas o homem pecou. O homem transgrediu a lei de Deus quando disse: olha, você pode comer de todas as árvores do jardim, mas daquela que está no meu jardim, da ciência do bem e do mal, você não pode comer, porque no dia em que dela você comer, certamente você vai morrer. Gênesis 2, 16 e 17. E o homem pecou, desobedeceu, e no dia em que ele desobedeceu, ele morreu, espiritualmente falando. A morte física seria uma consequência agora natural, porque o homem havia pecado. Se Jesus tivesse simplesmente chorado porque Lázaro estava morto, ele, não faria sentido. Ele foi lá para ressuscitar Lázaro. Agora, perto de ser sacrificado, ele esteve diante da morte. E enquanto ele certamente vendo aquela situação toda, enquanto ele via aquela situação toda, ele certamente pensou que aquela era a consequência, aquele era o fim último do pecado, um fim que inclusive a sua morte na cruz não apagaria, porque as pessoas, inclusive os santos, continuam morrendo, mas nós não fomos criados para a morte, fomos criados para viver, mas morremos por causa do pecado. Então, quando a gente olha a morte enquanto consequência do pecado e Lázaro ali, talvez como um representante federal da humanidade, o choro de Jesus e a ira dele torna-se não apenas justificável, mas necessária. A ira de Jesus era necessária porque ele estava diante da consequência final do pecado, a morte. A morte que todos os homens fatalmente passariam por ela.
e que nós, se ele não voltar, obviamente, passaremos também por esta morte. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 12, que por um homem entrou a morte, veio o pecado e por causa do pecado a morte. Mas na sequência Paulo afirma que por meio também de um homem veio a vida, Jesus Cristo. Por causa da morte dele na cruz, não é que nós não vamos morrer, fisicamente falando, porque já nascemos predispostos a isso, já nascemos agora para morrer, por causa do pecado. Mas haverá um dia em que o pecado não mais existirá, e a morte será aniquilada. É aí que a gente observa o que está escrito no capítulo 15 de 1 Coríntios. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir no versículo 53, a Bíblia diz assim: porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, isso que é mortal se revista da imortalidade. Então cumpre-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? A morte do homem soa como a vitória do inimigo contra a criação de Deus. Mas a morte será finalmente aniquilada. Esse é o último inimigo dos homens. E também este já foi vencido na cruz do Calvário. Diante da morte, Jesus se indignou. Diante da morte, Jesus chorou. E é normal, é natural que choremos também, mas com a certeza de que esta morte será aniquilada para sempre nos últimos dias. Finalmente, a quarta consideração: o grande milagre que acontece aqui no capítulo 11 do livro de João. Muitas vezes, quando a gente olha para este capítulo, e sobretudo levado pelo que o título nos traz, nós passamos a compreender que a ressurreição de Lázaro é o maior dos milagres realizados aqui no capítulo 11. No entanto, quando a gente olha o versículo de número 45, que a Bíblia diz assim: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Deixa eu contextualizar para a gente entender melhor. Os judeus que queriam matar Jesus, e certamente, muitos daqueles que tinham pegado em pedras há poucos dias, estavam presentes naquela ocasião. A primeira prova disso é o receio dos discípulos de virem até Betânia. E a segunda prova é a oração que Jesus faz diante do sepulcro de Lázaro. Olha o que está escrito no versículo 41. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para os céus, olha a oração que ele faz, diz assim: Pai, obrigado, graças te dou, por me haveres ouvido com relação ao quê? Qual foi a oração de Jesus que foi ouvida e que ele está manifestando aqui a gratidão ao Pai por tê-lo ouvido? Certamente depois de Jesus ter se ocultado e ter fugido dos judeus para não ser assassinado, ele começou a conversar com o Pai e dizer assim: Pai, eu vim aqui para morrer por esses homens. E eles querem me matar. Eu vim aqui para me oferecer em sacrifício por eles. E o que eles fazem é pegarem pedras para me apedrejar, para me matar. Faz alguma coisa para que de fato eles percebam que eu estou aqui, não é contra eles, mas é por eles. É o meu pensamento a respeito da oração de Jesus. Aí Jesus diz assim: Pai, muito obrigado porque o Senhor me ouviu. Versículo 42,
eu bem sei que sempre me ouves. Está escrito aqui, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor. Para quê? Para que creiam que tu me enviaste. Não para que peguem as pedras, mas para que creiam que tu me enviaste. Versículo 43. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Depois da ressurreição de Lázaro, e de os judeus terem visto aquilo acontecendo, eles ficaram pasmados, e muitos, é isso que diz o versículo 45, muitos, pois, dentre os judeus, que tinham vindo a Maria, e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. O maior milagre realizado aqui e escrito no capítulo 11 é o fato de que muitas vidas judias passaram a crer em Jesus. E por que não a ressurreição de Lázaro? Lázaro estava salvo. Ele ter ressuscitado ou continuado morto, final das contas, não alteraria em absolutamente nada, porque ele estava salvo. É muito mais expressivo, ou muito mais expressiva do que a ressurreição de um salvo, a salvação de muitos ímpios. Muitos ímpios que estavam dispostos a matar Jesus, agora estavam crendo nele, talvez crendo da mesma maneira como Maria cria, como Marta cria, acreditando que de fato ele era o Filho de Deus. Olha o que Jesus tinha dito: se vocês não crerem em mim por aquilo que eu sou, creiam pelo menos pelas obras que eu faço. E eles não acreditavam. Mas diante da ressurreição de um defunto que há 4 dias estava sepultado, muitos judeus creram nele. Esse é o grande milagre do capítulo 11 do Evangelho de João. Lucas capítulo 9, versículo 56. A Bíblia diz que o Filho do Homem veio não para condenar, não é, mas para salvar as almas. A missão de Jesus era salvar. Em Mateus 9:12 diz assim: os sãos, saudáveis, não precisam de médicos, mas os judeus que pegam em pedras para querer me matar, estão doentes, precisam de médico, e eu vim trazer a cura. Estão cegos, precisam enxergar, e eu vim trazer a vista deles. Mateus 18:11, Jesus veio para salvar os perdidos, aqueles que estavam perdidos. Sabe, aqueles que as pessoas olham assim e dizem assim: esse daí sem chance, sem jeito, sem condições, está perdido. Mas ele blasfema, ele fala coisas contra Deus, ele fala coisas contra o Espírito Santo, ele diz que Deus é o dinheiro dele, ele diz que não quer saber de Deus e ainda solta uma pornofonia, que a gente chama de palavrão. Para esse daí não tem jeito não, sem solução, sem chance, ele mata. Os judeus estavam querendo matar o próprio Deus, mas Jesus estava lá para curar os que estavam doentes, ressuscitar os mortos espiritualmente. Era essa a missão do Senhor Jesus, e essa missão ele cumpriu na vida de muitos judeus que estavam ali em Betânia. Jesus morreu para que as pessoas fossem salvas, e esta salvação deve ser comunicadas a elas. Na leitura que li aqui,
Versículo 9. No versículo 8, os discípulos disseram assim: Senhor, voltar para Jerusalém, ou para perto de Jerusalém, para lá não faz sentido, vamos morrer. No 9 ele diz assim: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Eles não têm luz. Os judeus que estão lá, meus discípulos, estão sem luz. Eles estão tateando, não conseguem enxergar um palmo à frente do nariz dele. Olha as obras, eles não consideram que eu sou de fato o Cristo. Eles estão cegos, estão sem luz. Mas agora é dia, porque a luz está voltando para Jerusalém. A luz está chegando em Betânia. E na luz eles vão ver, na luz eles vão enxergar, eles vão entender que o propósito do Filho do Homem não é condenar, não é matar, não é destruir. Esses propósitos são propósitos do ladrão, capítulo 10. Mas eu sou o bom pastor e eu vou lá para dar vida a eles, para dar luz a eles, porque eles estão em trevas. Precisamos ser usados por Cristo para levar a luz também àqueles que estão em trevas. Toda honra